Você está num relacionamento, ou num fim de relacionamento, e existe uma sensação que você carrega há tanto tempo que já nem percebe mais o peso. É aquela sensação de que, independente do quanto você faça, independente de quanto você se doa, independente de quantas vezes você tenta ser melhor, mais paciente, mais compreensiva, mais presente, ainda assim, alguma coisa sempre falta. Ainda assim, o amor que chega nunca é exatamente o amor que você precisava, e você já culpou as pessoas que escolheu, já culpou o timing, já culpou a sorte, já disse para si mesma que quando a pessoa certa aparecer vai ser diferente. Mas no fundo de verdade, existe uma voz pequena que às vezes aparece quando você está sozinha e honesta consigo mesma, que pergunta: e se o problema não for quem eu escolho? E se o problema for o que eu acredito que mereço? Essa voz sabe de algo que você ainda não teve coragem de olhar de frente. E esse vídeo é sobre isso. Eu preciso te dizer algo antes de continuar. E eu preciso que você ouça sem se defender. Você não chegou aqui por acidente. Você chegou aqui porque alguma parte de você já sabe que o padrão existe, que não é coincidência, que tem algo se repetindo que você ainda não entendeu completamente, e que enquanto você não entender, ele vai continuar se repetindo, independente de quem entra na sua vida. E eu não vou te dizer isso como acusação. Vou te dizer como alguém que já viu esse padrão em pessoas extraordinárias, pessoas generosas, inteligentes, cheias de amor para dar, que continuavam chegando no mesmo lugar por dentro, mesmo quando o cenário de fora mudava completamente. A questão nunca foi a pessoa errada. A questão sempre foi a crença errada sobre si mesma. Autoestima é uma palavra que ficou barata. Virou título de curso, virou frase motivacional, virou legenda de foto com o pôr do sol. Mas eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre o nível mais profundo do que você acredita que merece. Não o que você diz que merece quando está se sentindo bem. O que você aceita quando está com medo de perder. O que você engole para não parecer exigente demais. O que você justifica quando alguém trata você de um jeito que, se acontecesse com uma amiga, você diria sem hesitar: isso não está certo. Porque a autoestima real não é como você se sente numa boa fase. É o que você considera normal quando está dentro de uma dinâmica de amor. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. O que você considera normal em amor, você aprendeu. Não nasceu assim. Foi instalado. Pela infância, pelos primeiros relacionamentos, pelas vezes que você amou e não foi correspondida da forma que precisava. Pelas mensagens que recebeu sobre o quanto você vale quando era pequena demais para questionar. Não foi sua culpa ter aprendido isso, mas é sua responsabilidade perceber. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática, porque é mais sutil do que parece. Quando você tem autoestima fraturada, e eu uso essa palavra com cuidado, porque não é que ela não existe, é que tem rachaduras por onde a dúvida entra. Você não vai necessariamente atrás de pessoas ruins. Você vai atrás de pessoas que confirmam a crença que você já tem sobre si mesma. Se a crença é, eu preciso merecer amor, você vai encontrar alguém que faz você provar que merece. Vai se esforçar, vai se dobrar, vai fazer mais do que deveria para garantir que a pessoa fique. E vai interpretar esse esforço todo como amor, quando na verdade é ansiedade disfarçada de dedicação. Se a crença é, eu não sou suficiente do jeito que sou, você vai escolher alguém que te faz sentir que precisa melhorar, que tem sempre uma crítica, sempre uma ressalva, sempre um, você é ótima, mas... E você vai ficar tentando preencher esse mas para o resto do relacionamento. Se a crença é amor real dói um pouco, você vai confundir intensidade com profundidade. Vai achar que quando é fácil demais, quando alguém é simplesmente presente e consistente e seguro, é entediante. E vai embarcar em histórias que têm muita emoção e pouca paz. E vai chamar isso de paixão. Reconhece algum desses padrões? Porque se reconhece, isso não é fraqueza. É um mapa. E mapas só existem para serem usados. Agora eu preciso ir mais fundo. E eu preciso que você me acompanhe. Porque essa é a parte que a maioria dos conteúdos sobre autoestima nunca explica. Esses padrões não existem para te machucar. Eles existem para te proteger. Pensa comigo, quando você era criança
e o amor das pessoas importantes na sua vida veio com condições, eu te amo quando você é boa. Eu te amo quando você não incomoda. Eu te amo quando você atende ao que eu preciso. O que você fez? Você adaptou. Você aprendeu a ser a versão de você que gerava amor. Porque receber amor era questão de sobrevivência emocional, e você fez o que uma criança inteligente faz. Descobriu as regras do jogo e jogou. O problema é que você cresceu. O jogo mudou. Mas o manual não foi atualizado. Então você continua jogando pelo conjunto de regras antigas? Continua achando que precisa merecer, que precisa se fazer suficiente, que precisa não incomodar demais em relacionamentos com pessoas que não são seus pais, numa vida que não exige mais essa estratégia de sobrevivência. E o mais doloroso de tudo, você continua escolhendo, inconscientemente, situações que confirmam que as regras antigas ainda são válidas. Porque o desconhecido, ser amada simplesmente por existir, sem precisar provar nada, é mais assustador do que continuar no padrão familiar. A familiaridade da dor às vezes parece mais segura do que o risco do amor real. Deixa eu te perguntar algo, e você não precisa responder para mim. Só precisa ser honesta consigo mesma. Quando alguém te ama de forma simples e constante, quando alguém está presente sem drama, quando alguém te oferece segurança sem condições, qual é a sua primeira reação interna? É gratidão? Ou é desconfiança? É finalmente? Ou é deve ter algo errado aqui? Porque muitas pessoas que têm autoestima fraturada não fogem do amor ruim apenas por falta de autoconhecimento. Elas fogem do amor bom porque o amor bom expõe o quanto elas não se acham merecedoras. E é mais fácil sabotar, criar conflito, ir embora antes que te abandonem, do que sentar com o desconforto de ser amada de verdade. Isso se chama autossabotagem. Mas na raiz, é só medo. O medo mais humano que existe. O de ser vista completamente e ainda assim não ser suficiente. Se você chegou até aqui e está sentindo o peso disso, eu preciso que você pause um segundo. Não para se culpar. Não para entrar em espiral, mas para reconhecer. Você está vendo algo real. E ver é o primeiro ato de mudança. Escreve nos comentários, se quiser, uma única frase. Eu estava esperando que alguém dissesse isso. Porque você não está sozinha nesse reconhecimento. E às vezes nomear em voz alta, mesmo que seja nos comentários de um vídeo, é o começo de uma nova conversa com você mesma. Agora eu quero falar sobre o que muda. Não de forma abstrata. De forma concreta, porque você merece mais do que inspiração. Você merece ferramentas. A primeira coisa que muda quando você começa a reconstruir sua autoestima de verdade é o seu padrão de seleção. Você começa a atrair e a ser atraída por pessoas que podem corresponder ao nível de amor que você passa a acreditar que merece. Não porque fez magia, mas porque você para de descartar o bom e de romantizar o disponível. Existe uma frase que eu quero que você carregue. O que você tolera, você ensina. Não como punição, mas como lei. Cada vez que você aceita menos do que merece em silêncio, você ensina a outra pessoa que aquilo é o suficiente. Não porque você é fraca, mas porque ainda não acredita que pode pedir mais. Quando você começa a pedir mais, não de forma agressiva, mas simplesmente deixando de aceitar menos, o relacionamento ou evolui, ou revela que não tinha capacidade de evoluir. Nos dois casos, você ganha. No primeiro, um relacionamento mais verdadeiro. No segundo, clareza. A segunda mudança é mais sutil, mas é a mais poderosa. Você para de precisar de validação externa para saber que está bem. Isso não significa que você vai parar de querer ser amada. Você vai continuar querendo. Mas a diferença é que o amor do outro vai passar a ser um acréscimo à sua vida, não o alicerce dela. Vai ser algo que enriquece, não algo que sustenta. E essa mudança de posição muda tudo na dinâmica de um relacionamento. Porque quando você precisa que o outro te valide para saber que você tem valor, você coloca nele um poder que nunca deveria ser dele. E aí qualquer coisa que ele faz, um dia de distância, uma resposta mais curta, uma noite em que ele não falou o que você precisava ouvir, se torna uma ameaça à sua estabilidade interna. Quando você constrói autoestima real,
você para de morar no outro. Você volta a morar em você. E de lá, você consegue amar com muito mais generosidade, porque não está mais amando com medo. A terceira mudança é a que mais assusta. Então eu vou ser muito clara sobre ela. Quando você reconstrói sua autoestima, você vai precisar colocar limites. E alguns relacionamentos não vão sobreviver a esses limites. Não porque o amor acabou, mas porque eles foram construídos numa dinâmica onde a ausência de limites era a condição de funcionamento. Isso dói. Eu não vou fingir que não dói. Perder uma relação que você ama, mesmo que seja uma relação que te faz mal, é luto real. E você tem direito de sentir esse luto sem precisar justificar que a decisão foi certa. Mas eu também preciso te dizer: o que você vai encontrar do outro lado desse luto é espaço. Espaço para o tipo de relacionamento que você sempre soube, lá no fundo, que era possível, mas que parte de você achava que não era para você. Eu quero que você ouça isso agora. É para você. Você já sabe como a história alternativa termina. Você já viveu o final de ficar onde não deveria. Já sentiu o desgaste de amar de um lugar de medo. Já acordou de manhã ao lado de alguém e se sentido mais sozinha do que se estivesse de verdade só. E você está aqui agora, ouvindo isso, chegando até esse ponto desse vídeo, porque alguma parte de você já decidiu que vai ser diferente. Não sei quando. Não sei como exatamente. Mas sei que a pessoa que chegou no começo desse vídeo e a pessoa que está ouvindo agora não são exatamente a mesma. Algo se moveu. E movimento, por menor que seja, é o começo de tudo. Se você quer continuar esse trabalho de forma mais profunda, não apenas entender o padrão, mas ter um protocolo real para desfazê-lo, o e-book Autoestima Inquebrável foi feito exatamente para isso. Não é autoajuda genérica. É um processo estruturado, na sequência certa, para você ir das raízes da baixa autoestima até a reconstrução de uma relação com você mesma que nenhuma outra pessoa vai poder abalar. O link está na descrição. Se esse vídeo tocou em algo real para você, eu preciso que você se inscreva. Não como favor para mim, como declaração para você mesma de que você escolheu continuar indo mais fundo, num momento em que seria muito mais fácil continuar na superfície. Inscrição. Aqui não é seguir um canal. É escolher a conversa que a maioria das pessoas não tem coragem de ter. E antes de ir, eu quero te deixar com isso. Você não precisa ser perfeita para merecer amor. Você não precisa estar curada para merecer amor. Você não precisa ter resolvido tudo, trabalhado todos os traumas, chegado na melhor versão de si mesma. Você merece amor agora, exatamente desse jeito, no meio do processo. O relacionamento incrível que você quer não começa quando você finalmente se tornar suficiente. Ele começa quando você para de duvidar que já é.